Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a veterinária Patrícia Benci. Patrícia, é um prazer recebê-la aqui na Sessão TV Atende. Muito obrigada. Patrícia, hoje a gente vê as pessoas mudando um pouco a sua rotina e os seus hábitos. Um excesso de cuidado com os animais de estimação. O que seria hoje cuidar e o que seriam esses excessos que as pessoas vêm fazendo ultimamente? Então, hoje em dia, as pessoas acabam, o animal de estimação para as pessoas acaba sendo mais um ente da família. E às vezes a pessoa confunde um pouco o que é cuidado e o que seria um excesso. O que eu considero um excesso? Quando você vai fazer alguma coisa, o que você tem que pensar? Isso realmente é importante? Então, eu gostaria assim, de enfatizar bem os cuidados. O que seria um cuidado? Quando a pessoa adquire um animal, está levando ele para um veterinário fazer uma primeira avaliação e receber as primeiras orientações necessárias, como vacinação, um protocolo bem feito para evitar que esse animal tenha doença, fazer o controle de pulga e carrapato, é rigoroso, porque também causam doenças, cuidados na higienização, por exemplo, animal de pelo longo, depois que tomaram todas as vacinas, tomar um banho semanal. O animal de pelo curto, um banho mensal. Algumas pessoas comentam que dá banho todo dia, o animal não tem necessidade de tomar banho todo dia. Cuidados com a alimentação, procurar dar um alimento de boa qualidade. Evitar o uso excessivo de petisco. Então, assim, é importante você saber o que é o cuidado e o que o animal não tem tanta necessidade assim. Hoje, o que o animal não tem tanta necessidade que as pessoas acabam fazendo de uma maneira assim tão repetitiva que acaba fazendo, até a pessoa acha que está fazendo um bem, mas realmente é o contrário, né? Por exemplo, petisco. Quando a gente tem algumas pessoas que acham que quanto mais petisco vai dar, mais vai estar agradando o animal. Na verdade, o petisco é uma forma de bonificação ao animal. A gente, quando está ensinando eles a fazerem alguma coisa, é uma forma de agradar e não uma dieta, né, para ele. Isso vai causar aumento de peso, ele não tem valor nutricional, então não tem necessidade. Outra coisa, tem proprietário que fica com o cachorro o tempo inteiro no colo. O cachorro tem que ser cachorro, ele tem que brincar, correr, ter contato com outros animais. É lógico, preocupando se o outro animal é saudável, tudo isso, mas assim, o cachorro tem que ser cachorro, ele tem que viver em sociedade como um animal. Tratar um animal de estimação, um gato ou um cachorro, como um ser humano, isso é prejudicial? É prejudicial, porque assim, é tanto prejudicial para o dono quanto para o animal. O animal, quando ele tem um excesso de humanização, a gente poderia falar, ele começa a desenvolver alguns distúrbios de comportamento, como por exemplo, o animal começa a se lamber excessivamente, se coçar excessivamente, pelo simples fato de chamar a atenção do dono. Só para o dono falar, não pode. Então, isso vai desencadeando alguns problemas de pele, pelo fato dele coçar tanto e dele lamber. O fato dele limpar muito as patas, ele vai causando ferida. E, às vezes, o proprietário começa a chamar atenção, mais que, na verdade, é o que ele gostaria. E, às vezes, a gente tem que usar até medicamento calmante para o animal começar a resolver. Outra coisa que acontece, às vezes, o animal tem um comportamento um pouco mais agressivo. O proprietário, no começo, quando ele é pequenininho, ele acha engraçado, ele acha bonitinho e acaba incentivando. Conforme esse animal vai crescendo, o proprietário não tem mais domínio sobre ele. Ele torna um animal assim agressivo que nem mesmo o proprietário consegue fazer tudo que é necessário. Porque às vezes a gente vai fazer um determinado procedimento, a gente segura o animal da forma que tem que ser feita. E alguns proprietários acham que está judiando. Ou então ele vai fazer, o proprietário vai fazer uma escovação em casa, aí o cachorro mostra o domínio dele. Então o proprietário tem que mostrar que ele que tem o controle da situação naquele momento, senão às vezes ele pode se tornar agressivo. Outro problema que é muito comum, animais que ficam depressivos. O proprietário dá tanta atenção para ele, aí, por exemplo, ele vai fazer uma viagem longa, esse animal fica sem comer. Então, é importante o animal saber, ele ter uma referência de espaço no ambiente dele. Mesmo que você queira, mesmo que você
demonstre todo esse carinho, mesmo que você queira que ele suba na cama, que ele tenha um convívio familiar, ele tem que ter uma referência de espaço, onde é o lugar dele. E a gente percebe que isso está acabando, né? O animal não está sendo mais tratado como um animal de estimação e muitas vezes como um ser humano. A tendência disso é que cresça ainda mais nos próximos anos? Creio que sim. Pelo próprio fato de, às vezes, a pessoa substituir o animal por alguém. Né? Hoje em dia, muita gente mora sozinha, muitos casais optam por não ter filhos. Então, ele acaba substituindo esse animal por alguém. E é complicado que, às vezes, a pessoa não entende até o que existe um momento de separação, né? Que, infelizmente, eles vivem menos que a gente, né? Então, isso é muito complicado. Como fazer isso, esse distanciamento? Como deveria ser essa vida? Como você falou, o cachorro tem a vida de cachorro, o gato de gato. É difícil as pessoas compreenderem isso hoje? Ou elas estão jogando toda essa carga de carinho nesses bichos? E assim, o que é importante? É que, como eu comentei, é importante o animal ter uma referência, aonde é o cantinho dele dormir, a comidinha onde fica. Não tem necessidade desse animal. Isso assim, é um gosto particular. Tem pessoas que gostam que o animal conviva constantemente no ambiente da casa, outras pessoas não. Ele não tem necessidade de, por exemplo, dormir na cama com o proprietário, comer na mesa quando o proprietário está comendo. Ele não tem essa necessidade. Então, mesmo que o proprietário queira que ele tenha essa aproximação, é importante ele ter uma referência. Ele pode ficar comigo aqui, ele pode estar comendo a hora que eu estou comendo, mas é importante ele entender a referência dele. Ali é a minha cama, ali estão as minhas coisas, eu tenho os meus brinquedos, porque assim, é importante o proprietário saber diferenciar isso. Porque, por exemplo, a hora que esse animal começa a ter um distúrbio de comportamento, e se ele tem uma referência, se ele começa a destruir uma coisa, se ele tem uma referência, é mais fácil até para esse proprietário estar corrigindo. Então, assim, eu costumo explicar, quando a pessoa adquire um animal, eu costumo falar isso. Que, por exemplo, o que você espera desse animal? Você quer que ele durma para fora? Então, você tem que educar ele desde o momento que você pegou. Porque aí depois você começa que você não tem mais domínio sobre ele. Tá certo, Patrícia, eu agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu agradeço o convite e estou à disposição. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a veterinária Patrícia Benci.